Prática diária da meditação cristã, do autor Lawrence Freeman, editora Paulus, 1995, primeira edição. Sumário. Introdução. Capítulo 1. O que é oração? Capítulo 2. Como devemos rezar? Capítulo 3. A tradição cristã da meditação. Capítulo 4. John Main, sua vida e ensinamentos. Capítulo 5. A prática. Capítulo 6. Os frutos da meditação. Capítulo 7. Progresso. A viagem. Escritura. A comunidade mundial para a meditação cristã. Informação. Bibliografia complementar sobre meditação cristã. Introdução. Este livrinho originou-se da necessidade de expressar o que há de essencial na meditação dentro da tradição cristã para pessoas que orientam grupos de meditação semanal em nossa comunidade de dimensão mundial que faz a meditação cristã. Entretanto, por serem estes fundamentos tão simples, em si, a própria simplicidade, o livro pode servir igualmente como introdução à meditação para qualquer um que deseje aprofundar sua vida espiritual. Esses elementos essenciais são práticos. Espero que eles consigam ajudar você a descobrir uma dimensão mais rica de consciência em sua vida comum, tentando chegar à simples prática diária do silêncio e da quietude. A meditação é simples. É por isso que ela tão facilmente se torna complicada. Este livro sugere uma forma de compreender e de empreender caminho tão simples para pessoas que provavelmente devem deparar-se com questionamentos básicos e que até mesmo possam ter sido induzidas a pensar que a meditação é complexa e difícil. Se pudermos ser realmente estimulados a meditar, em vez de apenas pensar nela ou sobre ela, os questionamentos e as perguntas começarão a ser respondidos e simplificados pela própria experiência. Qualquer livro, palestra ou curso sobre meditação só são válidos quando conduzem diretamente ao limiar da experiência do silêncio. Estes 6 capítulos podem ser lidos como um todo e também usados como parte de uma série de palestras introdutórias para os grupos de meditação, ou adaptados de modo que constituam uma única palestra introdutória. O testemunho pessoal e a autenticidade da convicção pessoal são elementos essenciais em qualquer tipo de comunicação espiritual. Acima de tudo, porém, ensinamos a meditação primordialmente meditando com as pessoas. A leitura posterior da lista que se encontra no fim do livro propicia o recurso para ampliar sua introdução à meditação na tradição cristã. A prática mostrará como a meditação dentro de qualquer tradição se transforma em ponte de paz e unidade e como ela supera todas as barreiras e toda espécie de resistência em face da vida em abundância prometida por Jesus. Lawrence Freeman, a comunidade mundial para a meditação cristã. Capítulo 1. Que é oração? Uma definição muito antiga de oração descreve-a como a elevação da mente e do coração a Deus. Que é a mente, que é o coração? E a mente que pensa, ela questiona, pergunta, planeja, inquieta-se, fantasia. O coração é aquele que sabe. Ele ama. A mente é o órgão do conhecimento, o coração, o órgão do amor. A consciência mental pode eventualmente abrir caminho e elevar-se à forma de conhecimento mais ampla que se chama coração. A maior parte do nosso treinamento na oração, porém, fica limitada à mente. Aprendemos quando crianças a recitar nossas orações para pedir a Deus aquilo que nós ou outros precisamos. Entretanto, isso corresponde apenas à metade do mistério da oração. A outra metade é a oração do coração, em que não nos detemos pensando em Deus, nem falando com Ele, nem suplicando-lhe alguma coisa. Permanecemos simplesmente com Deus, que está em nós pelo Espírito Santo, que Jesus nos enviou. O Espírito Santo é o amor, o relacionamento de amor que flui entre pai e filho.
Foi esse espírito que Jesus infundiu em cada coração humano. A meditação, portanto, é a oração do coração que nos une à consciência humana de Jesus no Espírito. Não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo ora dentro de nós. Romanos 8, 26. Para a oração mental, rezando com palavras ou utilizando pensamentos sobre Deus, podemos estabelecer regras. Existem muitos métodos de oração mental, contudo, para a oração do coração, não existe técnica nem regras. Onde o Espírito está presente, existe liberdade. Segundo Coríntios 3,17. O Espírito Santo na Igreja moderna, principalmente a partir do Vaticano II, no princípio dos anos 60 e seguintes, vem ensinando-nos a recuperar essa outra dimensão de nossa oração. Os documentos do Concílio sobre a Igreja e a liturgia enfatizam ambos a necessidade de desenvolver uma orientação contemplativa na vida espiritual dos cristãos de hoje. Todos são chamados à plenitude da experiência de Cristo, seja qual for seu estilo de vida. Isso significa que necessitamos ir além do nível mental da oração, falar a Deus, pensar em Deus, rogar a Deus pelas nossas necessidades. Podemos e devemos mergulhar nas profundezas onde o próprio Espírito de Jesus está orando em nosso coração, no silêncio profundo de sua união com o nosso Pai, no Espírito Santo. A oração contemplativa não é privilégio de monges e de freiras ou de tipos místicos especiais. É uma dimensão da oração a que somos chamados. Não se trata de experiências extraordinárias ou estados alterados de consciência. É o que Tomás de Aquino chamava o simples gozo da verdade. William Blake falou da necessidade de limpar as portas da percepção, de modo tal que possamos ver tudo como verdadeiramente é, infinito. Isto diz tudo sobre a consciência contemplativa vivida na vida comum. A meditação leva-nos a este ponto e faz parte do mistério total da oração na vida de qualquer pessoa que esteja buscando a plenitude do ser. Pensemos na oração como se fosse uma grande roda. A roda gira orientando toda a nossa vida para Deus. A oração faz parte essencial de uma vida plenamente humana. Se não rezarmos, nós nos manteremos vivos apenas pela metade e nossa fé se desenvolverá somente pela metade. Os raios da roda representam os diferentes tipos de oração. Rezamos de maneiras diversas, em momentos variados e de acordo com o estado como nos sentimos. Diversas pessoas demonstraram preferência por determinados caminhos de oração. Os raios representam, por exemplo, a Eucaristia, os outros sacramentos, orações bíblicas, orações de petição e de intercessão, oração carismática, devoções várias, o rosário, etc. No entanto, o que gera todas essas formas diversificadas de oração cristã é o fato de que todas elas se acham centralizadas em Cristo. Os raios da roda são as formas ou expressões de oração que se encaixam no aro da roda, que é a oração do próprio Jesus. Sua oração constitui o sentido e a fonte essenciais de toda a oração cristã. Poderíamos parafrasear São Paulo: não sou eu que oro, porém é Cristo quem ora em mim. Assim sendo, neste modelo da roda, todas as formas de oração fluem para o Espírito de Jesus e dele brotam. O Espírito de Jesus, que adora Deus dentro da criação e em nome dela. Todas as formas de oração são válidas, todas elas são eficientes, estão impregnadas pela consciência humana de Jesus, que se acha presente em nós pela graça do Espírito Santo. Esta é a fé que compreende a roda que representa a oração. Não ficamos pensando em tudo isso durante o tempo da meditação em si. Do ponto de vista da experiência, a roda nos ensina algo de grande importância também. No aro menor da roda, no centro da oração você encontra quietude. Sem estabilidade no centro, não poderia haver movimento nem crescimento na circunferência. A meditação é o trabalho que se faz a fim de alcançar quietude, que é o carimbo do espírito, e identificar-se com ela. Ficai calmos e sabei
que eu sou Deus. A oração contemplativa consiste na atual abertura à oração de Jesus e na união com ela. Contemplação equivale a ser silencioso, quieto e simples, e é o cerne da oração de Jesus em sua comunhão de amor com o Pai, na direção de sua atenção ao Pai no Espírito Santo. A oração cristã, por conseguinte, significa penetrar na vida da Santíssima Trindade mediante a mente e o coração humanos de Jesus. Para muitas pessoas, a oração é basicamente recurso a Deus para solicitar ajuda especial, particularmente em momentos de tristeza, angústia e aflição. É natural expressar nossa fé e confiança em Deus dessa maneira e em tais ocasiões. Mas em que consiste nossa fé em Deus? Como Jesus diz, é assim que ela se manifesta, já que Deus conhece nossas necessidades, mesmo antes que lhe as apresentemos. Não expressamos a Deus nossas necessidades para informá-lo sobre o que deve fazer, nem para persuadi-lo a mudar de ideia. Se rezamos pelas nossas necessidades, é sobretudo porque, agindo desse modo, se aprofunda nossa confiança no fato de que Deus as conhece e de que delas cuida. Se essa não for clara e profunda, nossa oração poderá facilmente baixar a um estágio em que o desenvolvimento fica parado, limitar-se ao nível do ego e daí não sair. Para muitos cristãos, essa é a crise de sua fé hoje em dia, o que reflete com frequência o nível sombrio da espiritualidade cristã. A oração do coração, a oração contemplativa e a meditação constituem essencialmente a oração de fé. Em silêncio, aceitamos que Deus conhece nossas necessidades e que esse conhecimento é o amor que nos cria e quer eventualmente completar-nos. Se isso ajudar a responder à pergunta, que é a oração, a próxima pergunta consistirá em procurar saber como devemos rezar. Somente orando podemos descobrir o que a oração significa e que a oração deve ocupar o coração de toda vida realmente significativa. Capítulo 2. Como devemos rezar? São Paulo disse que não sabemos como rezar, mas que o Espírito reza em nós. Romanos 8, 26. Essa é a chave para entendermos o sentido real da oração cristã. Sugere que aprendemos a rezar não treinando rezar, mas sim desistindo do nosso treinamento ou abandonando-o, e ao invés, aprendendo a ser. Isso abre a possibilidade de aprofundarmos a oração do coração, em que encontramos o amor de Deus, inundando o íntimo do nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos capítulo 6, versículo 5. Isso é experiência pura, que supera todo e qualquer pensamento, dogma e imaginação. A pergunta importante consiste em saber de que modo podemos abrir-nos totalmente a essa experiência pura de amor no mais íntimo de nosso ser. Primeiro, observemos novamente os 3 elementos essenciais da contemplação. Estes respondem à pergunta sobre como devemos rezar. Oramos, mantendo-nos silenciosos, quietos e simples. Silêncio. Necessitamos de silêncio tanto para nossa saúde psicológica quanto para nosso crescimento espiritual. Com televisão, o Walkman pessoal e o barulho do trânsito nas cidades modernas, o silêncio vai tornando-se cada vez mais difícil de ser experimentado. Contudo, o verdadeiro silêncio é interior. De fato, mesmo que estejamos em um lugar muito barulhento, podemos manter-nos silenciosos quando estamos concentrados, o que significa unidos ao nosso próprio centro. Aprendemos a ser silenciosos prestando atenção. A atenção conduz o centro do nosso ser à plena consciência. Ela nos transfere do passado e do futuro para o presente, que é suave e tranquilizante. Não há razão, pois, para que não possamos permanecer silenciosos em uma rua barulhenta, em um trânsito congestionado ou na fila de um supermercado. Aprender a conservar-nos silenciosos nos períodos de meditação ensina-nos a rezar em todos os momentos. Ensina-nos também a usar toda espera, demora ou frustração na vida diária como oportunidade, na verdade, uma dádiva, para ir aprofundando, para aprender a escutar,
a esperar em nosso silêncio recém-encontrado. O silêncio é fiel, é saudável, pacifica nosso torvelinho interior, é a cura para a ira, a ansiedade e a amargura destrutivas. Em silêncio aprendemos a linguagem universal do Espírito. Deus fala a palavra criadora em meio a um silêncio ilimitado que impregna tudo o que pensamos e fazemos. O silêncio na oração, como o silêncio entre duas pessoas, é sinal de confiança e aceitação. Sem a capacidade de fazer silêncio, ficamos incapazes de ouvir outra pessoa. Em sua essência, o silêncio nada mais é do que adoração em espírito e verdade. Assim sendo, não se trata exatamente da ausência de barulho ou ruído. O silêncio é a atitude global do ser, do relacionamento e abertura ao conhecimento mútuo e ao ser em reciprocidade, que é amor. Quietude. Um dos salmos diz: tranquilizai-vos e reconhecei, eu sou Deus. Salmo 46, 11. Quietude ou tranquilidade não significa estado de inércia ou morte. Conhecer Deus equivale a estar plenamente vivo e atento. A quietude é o equilíbrio de todas as inúmeras forças e energias que constituem uma pessoa, físicas, mentais e espirituais. Como acontece com o silêncio, a quietude possui tanta dimensão exterior quanto interior. Quietude nada tem que ver com parada, bloqueio ou repressão de movimento ou ação. Ela é a realização plena de todos os movimentos e ações. Na oração, precisamos chegar à quietude física. É o primeiro passo na caminhada interior rumo a Deus no centro do nosso ser. A quietude física ajuda-nos a compreender que nossos corpos são sagrados, templos do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19. Na realidade, o simples fato de aprendermos a sentar-nos constitui grande passo à frente em todo o caminho espiritual. Para muitos, essa é a primeira lição para ir além do mero desejo, poder ter controle da vontade de coçar-nos ou mexer-nos, por exemplo. Nossa intranquilidade física reflete não só cansaço excessivo e tensão, mas também ansiedade e distração mentais. A quietude física possui efeito direto sobre o silêncio da nossa mente e, assim, ajuda-nos imensamente a estabelecer a harmonia entre corpo, mente e espírito. No entanto, a próxima dimensão da quietude é interior. Chegar à quietude da mente representa o grande desafio da oração. De que modo podemos lidar com a atividade constante da mente? Os budistas dizem que a mente tem 151 operações agindo ao mesmo tempo. Desejos, sonhos e grandes expectativas podem dividir e dominar a nossa mente. Simplicidade. A oração cristã está despertando para a realidade de que desde agora nós nos achamos em casa dentro do reino de Deus. Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de nós e ainda que devemos tornar-nos como crianças se quisermos entrar neste reino. O reino não é lugar, porém experiência. John Maine. Ser simples não é fácil. Estamos constantemente analisando nossos sentimentos, nossas motivações ou as de outras pessoas, e nossa permanente autoconsciência faz de nós pessoas muito complexas e confusas. Mas Deus é simples. O amor é simples. A meditação é simples. Ser simples significa sermos nós mesmos. Significa superar a autoconsciência, a autoanálise e a autorrejeição. A meditação é prática espiritual universal que nos dirige para este estado de oração, para a oração de Cristo. Ela nos conduz ao silêncio, à quietude e à simplicidade, utilizando o meio que em si é silencioso, quieto e simples. O meio consiste na repetição confiante e amorosa de uma única palavra sagrada durante o tempo da meditação. Hoje em dia chamamos de mantra a palavra sagrada. Trata-se de uma forma cristã muito antiga de oração, que foi descoberta para os cristãos modernos pelo monge beneditino John Maine, 1926,
a 1982. John May estabeleceu esta forma de conduzir a mente ao repouso no coração, recorrendo aos ensinamentos dos primeiros monges cristãos, os padres do deserto, principalmente João Cassiano, século IV depois de Cristo. Segue a mesma tradição de A Nuvem do Não Saber, escrito na Inglaterra no século XIV. John May ensinou que para meditar você deve primeiro sentar-se quieto com suas costas eretas, segundo, fechar seus olhos, terceiro, repetir seu mantra interiormente e continuamente. Escolha um momento e lugar calmos, toda manhã e toda tarde, e medite durante 20 a 30 minutos de cada vez. O mantra ideal é a antiga frase aramaica Maranata. Repita como 4 sílabas de comprimento igual, clara e conscientemente. Maranata. Repita sem interrupção e sem esperar que aconteça alguma coisa. Ouça o mantra com todo o seu ser, de bom arado. Volte a ele se você se distrair, seja simples, seja fiel. O aramaico era a língua que Jesus falava, a mesma língua a que pertencia a palavra Abba, que ele usava constantemente para referir-se ao Pai. Maranata é a mais antiga oração cristã. Ela significa Vem, Senhor, ou Senhor, vem. São Paulo conclui a primeira carta aos Coríntios e São João o Apocalipse com essa frase que expressa a fé profunda e simples da igreja primitiva. Tanto o sentido quanto o som da palavra são importantes, mas enquanto você vai repetindo a palavra, não pense no sentido. O mantra nos conduz à profundidade maior do que o pensamento. Leva-nos ao puro ser, conduz-nos pela fé. Repetimos o mantra com fé e amor. Ouvir o mantra enquanto o vamos repetindo constitui o trabalho de permanente aprofundamento de um caminho de fé. 4 regras ajudam você a perseverar. Não tenha quaisquer desejos e expectativas. Não avalie sua meditação. Entregue-o em sua vida diária, pondo-o em prática de manhã e à tarde. Viva suas consequências dia após dia. Capítulo 3. A tradição cristã da meditação. Como cristãos, meditamos porque cremos em Jesus ressuscitado, que está vivo e vive em nós. Como discípulos de Jesus, o Mestre, demonstramos que temos fé quando ele nos chama pedindo que deixemos tudo para trás de nós e o sigamos rumo ao reino de Deus, a fim de participar do próprio ser de Deus. É a nossa fé que torna cristã a nossa meditação. Ela também é cristã porque constitui o centro da consciência humana de Jesus no íntimo do nosso ser. Como cristãos, naturalmente, meditamos junto com outros cristãos e nossas vidas são guiadas e enriquecidas no seio da comunidade pela Sagrada Escritura, pelos sacramentos e por todas as diversas formas de ensinar a outros o amor e a compaixão do Espírito. A teologia básica da meditação é a teologia básica do Evangelho. Jesus, por sua vida, morte e ressurreição, abriu para nós o caminho até Deus e, enviando o Espírito Santo, ele se transformou em nosso caminho e em nosso guia. Jesus não ensinou método particular de oração, mas podemos perceber, pelo que ele diz sobre oração no Sermão da Montanha, que a meditação é caminho para encontrá-lo e segui-lo. A meditação se torna plenamente coerente com seu ensinamento sobre a oração. O Sermão da Montanha. A oração, como as boas obras, não deve ser meramente exterior. Não se trata de querer parecer santo, nem de desejar a admiração dos outros. Também nada tem que ver com o fato de sentirmos que somos santos. Jesus diz que a sua mão esquerda não deve saber o que a direita está fazendo. A oração é obra humilde e não autoconsciente, que nos ajuda a discernir a realidade. Mateus 6, 1 a 4. A oração deve ser interior. As pessoas que gostam que sua oração seja demasiado pública facilmente caem na hipocrisia, que consiste na discordância entre nossa identidade interior e exterior. Jesus nos recomenda que devemos ir sozinhos para o nosso próprio quarto e que oremos nesse lugar secreto. A palavra secreto aqui também significa misterioso. Mistério não é mágica, é a experiência da realidade que é consciência mental por si,
não pode conter nem compreender. A oração é por natureza misteriosa e o lugar mais profundo do mistério na vida humana é o coração. O quarto reservado constitui metáfora que traduz o local interior do coração, Mateus 6, 5 e 6. Na oração não devemos balbuciar. Usar mais palavras não faz Deus ouvir-nos melhor. A oração nada tem que ver com a quantidade, orações, porém, com a qualidade, atenção, Mateus 6, 7 e 8. A oração não consiste primordialmente em pedir coisas a Deus porque Ele sabe do que temos necessidade antes que lhe o peçamos, Mateus 6, 8. Devemos dar prioridade ao tesouro espiritual do reino em vez de dá-la ao bem-estar material, Mateus 6, 19 a 21. Devemos parar de preocupar-nos com o futuro e confiar em Deus. A ansiedade é inimiga da oração. Ela nos torna demasiado centralizados em nós mesmos e impede-nos de compreender o dom do amor já depositado em nosso coração. Mateus 6, 25 a 37. Finalmente, Jesus diz que a oração gira em torno do fato de você colocar sua mente em primeiro lugar no reino de Deus. Em outras palavras, fique atento ao único necessário. Fique atento. Então, todas as outras coisas também chegarão a você. Mateus 6,33. Estes 7 ensinamentos de Jesus sobre a oração são o que colocamos em prática na meditação. Humildade, interioridade, silêncio, confiança, espiritualidade, paz e atenção. O momento presente. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, nos diz ele. Na meditação, deixamos de pensar no passado e no futuro para aprendermos a viver plenamente o momento presente. Infelizmente, muitas vezes, Deus parece ausente para nós porque não estamos no aqui e agora. Perdemos grande parte de nossa vida fechados em nossos pensamentos sobre o passado e em nossos sonhos para o futuro. Pensar no passado desperta sentimentos de pesar, de saudade, de melancolia ou de culpa. Viver voltado para o futuro rapidamente gera ansiedade, temor e preocupação. A combinação de humores e estados de espírito que esses sentimentos provocam não nos aproxima da paz. Entre o passado e o futuro, que constituem esteios da mente, você encontra o momento presente, que é a realidade absoluta. Absoluta. O momento presente, que equivale ao momento em que começamos a meditação, é infinitamente pequeno e, portanto, infinitamente espaçoso. O mantra abre caminho em meio a todos os pensamentos sobre o passado e o futuro, a fim de revelar em um estado livre de pensamento a radiante realidade do aqui e agora, o momento de Cristo. Somente no momento presente podemos encontrar Deus, o Deus que se chama Eu Sou. Viver no momento presente equivale a uma arte que é posta em prática na vida diária. Geralmente, a vida é a melhor escola de meditação por esta razão. Ela ensina o erro de identificar Deus com religião, com templo, com sinagoga, com mesquita ou com igreja, usando linguagem piedosa ou ritual. Deus está sempre presente em toda parte. A meditação é a disciplina diária que nos ensina a ver Deus no aqui e agora. A experiência contemplativa consiste simplesmente em manter-se total e sem reservas, consciente no momento presente. Não precisamos ser capazes de dominar e aplicar quaisquer técnicas ou teorias difíceis a fim de meditar. Basta estarmos à vontade e prestarmos atenção. É isso que o mantra nos ajuda a conseguir. Capítulo 4. John Main, sua vida e ensinamentos. Para muitas pessoas neste mundo afora, John May foi e continua a ser incomparável guia no aprofundamento da vida espiritual por meio de seu trabalho de transmissão da tradição cristã na meditação. Ele via a meditação como forma de aceitar o dom do próprio ser, bem como um meio de verificar as verdades da fé de cada um. Ele insistia muito sobre a necessidade de aprendermos a ser silenciosos. E sua própria vida serve como uma espécie de parábola referente à busca de Deus dos seus contemporâneos. Bede Griffiths, companheiro beneditino, disse que em sua experiência John May
foi o mais importante guia espiritual no cristianismo de hoje. Introdução à meditação. John May nasceu em Londres em 1926, no seio de família católica irlandesa. Terminada a escola, serviu na linha de frente das etapas finais da guerra. Depois entrou em uma ordem religiosa onde permaneceu por 2 anos, porém resolveu deixá-la para estudar direito no Trinity College, em Dublin. Uma vez diplomado em direito, inscreveu-se no serviço prestado aos estrangeiros britânicos e foi designado para a Malásia, onde se uniu ao grupo de apoio ao governador e estudou chinês. Um dia foi enviado para visitar um monge indiano hindu estabelecido no local, monge que dirigia um orfanato e um abrigo para marginalizados nas encostas de Kuala Lumpur. Após ter cumprido sua missão oficial, ele sentiu durante uma conversa sobre assuntos espirituais e logo, em seguida, experimentou no íntimo de seu ser que estava na presença de um homem santo e esclarecido, cuja profunda experiência interior constituía a fonte direta de energia e inspiração para suas obras de misericórdia e de reconciliação. Com este monge, John May aprendeu uma forma simples de meditação, a recitação fiel de um mantra durante 2 períodos de meditação, antes e depois de seu dia de trabalho. Toda semana, John voltava a procurar seu professor, meditava com ele e se fortalecia em seu compromisso com essa disciplina de silêncio, quietude e simplicidade. Depois de voltar à Europa a fim de ensinar por alguns anos direito internacional, o próprio John May se fez monge beneditino em Londres. Para seu dissabor, o mestre de noviços recomendou-lhe que abandonasse sua meditação porque ela não era forma cristã de oração. Em suas Gethsemane Talks, John May escreve: fazendo um retrospecto, encaro este período de minha vida como grande graça. Involuntariamente, meu mestre de noviços conseguiu ensinar-me o desapego no próprio centro de minha vida. Aprendi a desaparecer-me da prática, que se torna mais sagrada para mim e sobre a qual eu estava tentando construir e edificar minha vida. Os anos seguintes foram anos áridos em termos de progresso espiritual, mas acho também que dentro de mim havia uma fé bastante profunda que me fazia confiar em que Deus não me deixaria para sempre vagando na aridez e em que me reconduziria ao caminho certo. O importante era que eu deveria retornar pela vontade dele e não pela minha. Christian Medition, página 15. Alguns anos mais tarde, mediante a leitura dos primeiros monges cristãos, as madres e padres do deserto e, em particular, as conferências de João Cassiano, foi reconduzindo ao caminho anterior. Descobriu a tradição cristã do mantra e começou a ensiná-la dentro do contexto tão rico da escritura e teologia cristãs. Tradição moderna. Ele compreendeu que nessa tradição simples e antiga de oração, as pessoas modernas de todas as camadas e condições de vida iriam encontrar uma disciplina espiritual diária adaptável às suas vidas diárias, e percebeu que a união das grandes religiões só poderia ser concretizada se os membros de cada crença se aproximassem uns dos outros por meio desta profundidade de experiência espiritual ensinada em sua própria tradição. A maneira de John May ensinar lembra-nos a tradição oral, em que essa forma de sabedoria contemplativa sempre foi transmitida. Suas palestras gravadas continuam a guiar grupos de meditação toda semana no mundo inteiro. Ele era um professor que desejava levar os outros a viver a sua própria experiência e acreditava que só se pode ensinar meditação meditando com as pessoas. O movimento de passagem do pensamento para a experiência, da teoria para a realidade, da mente para o coração, constitui elemento central na sua visão de crescimento espiritual. O maior desafio da meditação, dizia ele, para as pessoas do mundo moderno é a sua simplicidade. Entretanto, a simplicidade não é fácil de se aprender e, por conseguinte, requer disciplina. Embora insistisse na necessidade de praticar a meditação como disciplina interior e diária, não exatamente como técnica de alto progresso, também enfatizou a necessidade de paciência e boa vontade
para aprender a disciplina. Ensinamentos essenciais. A meditação, ensinava ele, é forma de autoconhecimento e autoaceitação. Esse é o primeiro passo indispensável para qualquer conhecimento de Deus. Não se trata, porém, primordialmente de conhecimento intelectual, pois é alcançado mediante profunda harmonia de quietude no corpo e na mente. O corpo em si faz parte do caminho para Deus. Nem ele percorre caminho isolado e solitário. A solidão da meditação desperta-nos para nossa interdependência em relação a outras pessoas e, por este motivo, a meditação cria comunidade. Comunidade era como John Mayer via a Igreja do futuro. A renovação espiritual do cristianismo é o próximo grande passo em seu movimento de transição da identidade medieval para a moderna. Assim sendo, surgirá nova avaliação da compreensão cristã básica da própria oração. A oração não consiste em falar de Deus ou em pensar nele, mas sim em estar com Deus. Minha oração não é essencialmente minha, absolutamente, quando consigo transcender minha estreita visão egocêntrica da realidade. A essência da oração cristã, dizia ele, é a consciência humana de Jesus adorando Deus no Espírito, dentro do cerne da pessoa humana. Costumava dizer que não estava afirmando que o mantra era a única maneira de atingir este cerne, este centro. Não pretendo afirmar que a meditação seja a única forma para isto, mas antes que ela é a única maneira que encontrei. Em minha própria experiência, ela representa o caminho de pura simplicidade que nos capacita a nos mantermos plenamente, integralmente atentos ao Espírito que Jesus enviou ao nosso coração. E é esta a experiência registrada da principal corrente da tradição cristã desde os tempos apostólicos até os nossos dias. John Mayer faleceu em 1982 na pequena comunidade do Canadá, a partir da qual seus ensinamentos começaram a espalhar-se por muitas partes do mundo. Seu trabalho está sendo prosseguido pela Comunidade Mundial para Meditação Cristã, que é uma rede de 25 centros de meditação cristã e de centenas de grupos que se reúnem semanalmente pelo mundo inteiro, bem como de seu centro internacional em Londres. Seus livros e suas palestras gravadas acham-se relacionados no fim do livro. Excelente esboço de sua vida e de sua personalidade está contido na obra da editora Paul Harris, John Mayer by Those Who Knew Him, e em coleção de audiocassetes elaborada por Lawrence Freeman e denominada John Mayer, His Life and Teaching. Capítulo 5. A prática. A meditação é experiencial. Isso significa que é mais forma de experiência do que de teoria ou de pensamento. A experiência é o professor, dizia João Cassiano, que foi o inspirador de John Mayer no esforço de restabelecer essa tradição da oração para os cristãos modernos. O corpo. A meditação constitui forma encarnada de oração. O corpo não é barreira entre nós e Deus. É o sacramento do dom de ser que Deus nos ofereceu ao criar-nos. É templo do Espírito Santo de Jesus ressuscitado. É por isso que o corpo faz parte da experiência global de oração. Podemos descobrir isso exatamente enquanto meditamos. As regras são simples. Ei-las. Sente-se. O corpo fica à vontade, porém, não na posição habitual para dormir. Sente-se quieto. O corpo expressa total atitude de atenção e reverência da pessoa. Mantenha suas costas eretas. O corpo está alerta e atento. Respire normalmente, de modo ideal para o ventre. Fique relaxado, mas alerta, a fórmula para a paz. Quando você sentar-se para meditar, primeiro dedique um pouquinho de tempo para encontrar uma posição em que você se sinta confortável e firme para conservar-se nela. Relaxe as tensões óbvias do seu corpo, manifestadas nos ombros, pescoço, olhos e testa. As posições básicas para sentar-se bem, você pode tentar encontrar em cadeira com espaldar reto, banco de oração ou de pernas cruzadas no chão, com pequena almofada para apoio. O vídeo
The Body at Prayer proporciona recomendações práticas de grande ajuda para todas essas posições. Merecem ser experimentadas até você encontrar a melhor. As posições da yoga e os exercícios de respiração constituem excelente prática espiritual para o corpo. Eles lhe ensinarão a reverência para com seu corpo como dom e templo de Deus. Eles são preparação ideal de relaxamento para a meditação. Tempo e lugar. Escolha tempo e lugar calmos, quietos, tranquilos, onde não haja probabilidade de distrair-se. Considere os períodos de sua meditação como momentos prioritários. Ligue a secretária eletrônica ou desligue o telefone. Você irá ver por que os que meditam encaram estes momentos como a parte mais importante de seu dia. Se possível, conserve o mesmo lugar e tempo todos os dias, pois isso ajuda a aprofundar o ritmo de oração em sua vida. Acima de tudo, porém, seja atencioso e agradável com você mesmo. Tome o seu tempo para inserir esta nova disciplina em sua vida. Lembre-se de que a palavra disciplina, assim como a palavra discípulo, vem de uma raiz que significa aprender. De manhã cedo, é melhor para o primeiro período de meditação, antes de ler o jornal ou dar telefonemas. O começo do anoitecer é melhor para o segundo período, depois do dia de trabalho, antes do jantar e das atividades noturnas. A meditação do anoitecer é geralmente a que gera mais dificuldade à fidelidade que você lhe der. Faça o melhor possível, mas aceite o inevitável se ocorre independentemente de sua vontade. Entretanto, não desista com demasiada facilidade da segunda meditação regular do dia. Observe atentamente sua rotina diária e abra espaço para ela. Por que será que muitas vezes se constata que as pessoas mais ocupadas são as que encontram tempo para sua meditação cotidiana? Os 2 períodos diários dão-lhe infinitamente mais do que a hora que você gasta com eles. Somente a sua própria experiência, porém, irá convencê-lo disto. Você pode preparar e concluir cada meditação com alguma música ou com algum outro meio que o tranquilize e lhe propicie concentração. E, evidentemente, a meditação pode ser integrada a outras maneiras de oração, como a Eucaristia ou a Escritura. Marque o tempo para a sua meditação de modo regular e disciplinado. É melhor marcá-lo de acordo com as circunstâncias externas, por exemplo, um ambiente tranquilizante. Não baixe ao nível da forma indulgente, porém seja delicado quando se trata de autodisciplina. A meditação feita em grupo toda semana é meio poderoso para o aprofundamento de sua prática. Você recebe incentivo e inspiração de outros, escutando os ensinamentos essenciais todas as semanas e penetrando nesta dimensão da presença de Cristo, que se revela quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome. Mateus 18:20. No momento oportuno, você também se verá apto a partilhar o dom que você recebeu de outros. Distrações. A grande dificuldade prática que todas as pessoas encontram na meditação é o problema incessante da distração. Não desanime. Todos os que sempre oraram, até mesmo os grandes mestres da oração, tiveram distrações. Trata-se simplesmente dos efeitos de nossa constante atividade mental. O mantra constitui o meio mais simples e eficiente para lidar com todas essas espécies de pensamentos. Não tente lutar contra as distrações, sejam elas pensamentos, imagens ou sentimentos. Concentre toda a sua atenção no mantra, voltando jeitosa e fielmente a ele durante todo o período de sua meditação. Não preste atenção nas distrações. Trate-as como se fosse o pano de fundo ruidoso, como o barulho do trânsito lá fora. Seja humilde e paciente, fiel, e mantenha o seu senso de humor. Não faça de qualquer nuvem uma noite escura. Entretanto, não minimize a perseverança de que você necessita e a graça que lhe será dada. O mantra é como uma vereda ou trilha em meio a um matagal compacto. Por mais estreita que a trilha possa ser, siga-a fielmente e ela o retirará do matagal da mente, levando-o para o grande espaço aberto do coração. Todas as vezes que você perceber que está vagando fora do caminho certo, simplesmente retome a trilha correta. A grande dádiva do mantra é a sua imediatez.
Ainda que você tenha ficado distraído por longo tempo, período perdido no matagal da mente, você só precisará dar um passo para sair dele. Pare e comece a repetir o mantra de novo. Você logo estará de volta ao seu caminho. Preste atenção e você verá que retornou ao momento presente, o momento de Cristo. Fracasso e sucesso não são termos importantes para descrever sua experiência da meditação. São termos que se referem ao ego e, na meditação, estamos aprendendo a deixar-nos a nós mesmos e abandonar o ego, a largá-lo para trás. Não há sucesso nem fracasso, porém, unicamente fé. A fé ativa no amor. Sempre que os sentimentos de sucesso ou de fracasso surjam, observe-os com simplicidade e lembre-se de onde vieram. Eles irão logo marginalizar-se novamente a sua fé. Com isso, ficará fortalecida. Eles irão logo marginalizar-se novamente e sua fé com isto ficará fortalecida. Capítulo 6. Os frutos da meditação. O que acontece nos momentos reais de meditação não é muito importante. Com frequência, geralmente, de fato, nada acontece. Como em longa viagem aérea, você olha pela janela e só vê nuvens, nada mais do que nuvens e azul. Às vezes você sente uns solavancos e aperta o cinto de segurança, confiando no piloto. Outras vezes você pode apreciar o mais belo amanhecer, ou um grandioso pôr do sol, ou ainda raios fascinantes cortando o firmamento. Independentemente de tudo isso, você está voando firme para o seu destino. Quer seja viagem bela, turbulenta ou monótona, não passa pela sua cabeça pedir ao piloto para alterar o comando do avião. A meditação nada tem que ver com estados alterados de consciência, com visões, nem com quaisquer experiências extraordinárias. Ela consiste em penetrar mais plenamente no que há de ordinário e descobre assim a maravilha absoluta que aí se encontra. A presença de Deus. Percebe que o ordinário supera o extraordinário. À medida que você vai tornando-se mais firme em fazer regularmente seus 2 períodos de meditação diária, você começa a constatar que a regularidade é importante para o equilíbrio e pacificação global de cada dia. Se você deixar de fazer um dos períodos de meditação, sentirá a falta de algo essencial. Mesmo que seu tempo de meditação seja turbulento ou distraído, ainda assim, ele é a parte mais importante do seu dia. Você está vivendo um estado disciplinado diário, seguindo disciplina tão simples. Mudança interior. É em sua vida diária e principalmente em seus relacionamentos que você irá notar os frutos da meditação. Sua percepção desta mudança interior, pessoal, não pode ser rápida nem ter coloridos dramáticos. Ela pode irradiar-se de você atingindo aqueles com quem você vive e trabalha. Eles podem notar que você mudou. A mudança pode ser mais bem descrita no que São Paulo chamava os frutos do Espírito, Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Pense em cada uma dessas qualidades com relação à sua própria personalidade. Você sabe melhor do que ninguém, exceto do que o espírito, de quais delas você precisa. Observe que o amor é colocado em primeiro lugar, o dom máximo. Nele caminhando também encontramos uma nova alegria na vida, que perdura mesmo nos momentos de cansaço extremo e de sofrimento. A alegria é mais profunda do que o prazer e a felicidade. Ela se traduz por novo sabor experimentado diante das coisas simples e naturais da vida. A paz é o dom que Jesus nos confere em seu espírito. Ela é a energia decorrente de sua profunda harmonia interior consigo mesmo, com o Pai e com toda a criação. A paciência é o remédio para os nossos ímpetos de irritabilidade, raiva, intolerância e para todas as maneiras com que tentamos controlar e possuir outros. A benignidade é o dom que nos leva a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados por eles. A bondade não é nossa, porém somos essencialmente bons e nossa natureza possui cunho divino, porque fomos criados por Deus e porque Deus vive em nós. A fidelidade é o dom que adquirimos mediante a disciplina da meditação diária e do mantra. Para que qualquer relacionamento seja plenamente humano e impregnado de amor, é mister
que o aprofundemos por meio da fidelidade. A mansidão é a prática de não violência para com os outros, bem como para com nós mesmos. O autodomínio é necessário se quisermos usufruir da vida segundo a plena liberdade do espírito. Ele é fruto da meditação como posição média entre todos os extremos. Os pecadores dão os melhores contemplativos. De acordo com Claude of Uknowing, este é o cerne do Evangelho e da vida cristã. Jesus veio para chamar os pecadores e não os justos. Os frutos do Espírito vão crescendo gradativamente em nós, porque começamos a nos voltar para o poder do amor que se acha no centro de nosso ser. Todos estes dons vão desabrochando à medida que aprendemos a escutar a linguagem do coração, que é o silêncio, que espera por nós para além da órbita de nossa ruidosa autofixação. A fonte de nosso ser também é a fonte que nos cura e faz de nós um todo. Ser um todo, ser pleno, é ser santo. Na meditação somos santificados dentro e por meio do processo de estar sendo curados. Capítulo 7. Progresso. A viagem. John May chamava a prática da meditação de peregrinação rumo ao nosso coração. Peregrinação é viagem feita no poder do Espírito para algum lugar sagrado. E o lugar mais sagrado do mundo é o coração humano. Podemos viajar por aí sozinhos, porém nunca estamos sozinhos. A solidão da meditação cura nosso mais doloroso isolamento e revela que nos achamos em um relacionamento profundo e essencial. É melhor pensar na viagem da meditação como se fosse uma espiral ou um labirinto, em vez de vê-la como linha reta entre dois pontos. É por isso que a mandala representa o símbolo universal da viagem espiritual. Às vezes pode parecer que estamos dando voltas em círculos viciosos, mas na verdade estamos circulando cada vez, aproximando-nos mais do centro. O labirinto do peregrino colocado sobre o piso da Catedral de Chartres do século XIII traça o caminho do começo até o centro e você, observando, terá uma boa ideia da viagem que fazemos até o coração na meditação. Por vezes, experimentando frustração, outras, sensação de achar-se perdido ou de estar perdendo tempo, não obstante jamais longe do centro, mas sempre se aproximando cada vez mais, até que você chega ao ponto para o qual você nunca deixou de dirigir-se durante todo o tempo da viagem, enquanto você se manteve no caminho certo. Todo o caminho para o céu é céu, dizia Santa Catarina de Sena, porque Jesus é o caminho. Um escritor cristão da igreja primitiva uma vez comparou o mistério de Deus a um círculo, cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não se acha em lugar algum. Jesus comparou o Espírito ao vento, que você não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Você não pode medir o espiritual. Assim sendo, não devemos medir nem avaliar a oração. Jesus disse que sabia de onde veio e para onde ia. A oração é a viagem que conduz ao autoconhecimento. À medida que gradativamente nos desapegamos de nossa autocentralização, no ego e do egoísmo, crescemos no conhecimento de quem nós realmente somos. O verdadeiro ego é o valor mais precioso da vida, porque constitui nosso ponto de encontro com Deus, onde somos um com Deus e assim um com todos. A meditação diária é o processo ordinário para realizar isso. Em toda viagem existem etapas, mesmo quando em se tratando de viagem espiritual, não podemos medi-las. Conversão. A palavra conversão significa mudança de direção. Quando começamos a meditar, podemos sentir o primeiro fervor da conversão. A disciplina parece fácil e ficamos cheios de entusiasmo, como acontece nas primeiras etapas de relacionamento com outra pessoa. Este entusiasmo inicial, evidentemente, irá ser testado e precisa ser aprofundado pelo compromisso. Escalada. O prosseguimento pode ficar ameaçado, porém, aprendendo a perseverar, aprenderemos também as profundezas dos mistérios de Deus e de nossa própria natureza. Durante o processo, haverá tempos de turbulência em que os sentimentos ou lembranças reprimidos podem aflorar à superfície da nossa consciência. Este fato é purificador e libertador,
porém, podem permanecer no nível exclusivamente negativo também. O apoio de outros algumas vezes ajuda muito. Ruptura. Outras vezes, principalmente depois de prolongada fase de elevação, sentimos estar rompendo todas as resistências e penetrando em mais profundo conhecimento e amor a Deus, a nós mesmos e aos outros. Experimentaremos então que a paz e a alegria nos estão impregnando. É importante aceitarmos tais momentos e experiências, contudo, sem tentarmos apropriar-nos deles, repeti-los ou manipulá-los. Graça significa dom. O dom deixa de ser dom quando o agarramos para ficar conosco. Os pobres em espírito. A grande qualidade que aprendemos a reverenciar enquanto percorremos essa viagem é a da pobreza. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus, Mateus 5,3. Se considerarmos o mantra como nosso caminho em busca da pobreza, a viagem continuará sendo simples. Simples, entretanto, não é a mesma coisa que fácil. Pobreza significa desfazer-se e desapropriar-se continuamente e de tudo. Julian de Norvig assim a descrevia. Condição de completa simplicidade, requerendo nada menos do que o despojamento de tudo. O mantra nos ajuda a pôr em prática o ensinamento de Jesus ao pedir que deixemos tudo para trás e que abandonemos todos os nossos bens. Meditando dia após dia, perceberemos que o mantra vai enraizando-se em nossos corações de maneira que nos capacita a viver a roda viva do trabalho diário, bem como do descanso, com percepção mais aguçada da presença de Deus. Nossa vida se torna mais contemplativa, a saber, mais enraizada no momento presente, mais consciente e mais compassiva. As etapas da viagem interior refletem-se no aprofundamento do mantra e na diminuição do esforço para repeti-lo. No princípio, nós dizemos o mantra em face de distrações quase constantes. Em seguida, nós pronunciamos o mantra com menos esforço e sem ser interrompidos por distrações. Finalmente, nós escutamos o mantra plenamente e de bom grado, a tal ponto que ele nos leva a superar o poder da distração. Evidentemente, o mantra constitui disciplina, não é fim em si mesmo. É caminho para a pobreza de espírito, não é o próprio reino. Virá um tempo, pois, que escapa aos nossos cálculos, em que o mantra nos conduzirá ao silêncio absoluto que vai além de si mesmo, rumo à unidade da oração pura. Essa não é uma experiência que deva ser antecipada, imaginada nem fabricada. Quando você começa a perceber que está silencioso, deve simplesmente resumir isso repetindo o mantra. Se você tomar consciência do silêncio, então, de modo evidente, não estará plenamente silencioso, estará pensando e, assim sendo, deverá continuar com o mantra. As normas e diretrizes funcionarão de fato se você as seguir com verdadeira simplicidade. Diga o mantra enquanto puder, não escolha o momento em que deve parar de repeti-lo e recomece a dizê-lo assim que perceber que parou de fazê-lo. Todas essas etapas da meditação são cíclicas, bem como progressivas. Pisamos o mesmo chão inúmeras vezes até que o trabalho possa ser considerado já realizado. O mais importante a recordarmos, quando pensamos em progresso, é que somos todos nós sempre meros principiantes. Seres conscientes do que existe com capacidade de encher a vida de admiração e liberdade. Os principiantes sabem melhor como devem agradecer. Escritura. A meditação favorece grandemente a maneira de lermos a Escritura e abrem-se novos horizontes de sentido à medida que a experiência interior se aprofunda. As passagens seguintes do Novo Testamento são especialmente importantes, segundo John Mayo, que as anotou em seu caderno. Além de ajudar o cristão a ler a Bíblia de modo mais frutuoso, a meditação nos torna mais compreensivos em face da sagrada sabedoria das Escrituras de outras crenças. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 14, 19 a 21, 33 e 34, 13 e 14. Capítulo 10, versículos 7 e 8. Capítulo 13, versículo 46, 44 a 46. Capítulo 16, versículos 24 a 26. Capítulo 24, versículo 42.
Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36, capítulo 10, versículo 15. Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo 1 a 6, capítulo 5, versículo 16, 6, 12, 9, 23 e 24, 12, 27 a 31, 13, 18 e 19, 14, 15 a 24. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 14, 29 a 34, 3, 3 a 8, 13 a 17, capítulo 4, 13, 14, 23 e 24, 5, 19 a 23, 24 a 26, 26 e 39, capítulo 6, 29, 40, 63 e 69, capítulo 7, 16 a 18 e 28, capítulo 8, 12, 24, 29, 30, 31, 35 e 36, capítulo 10, versículo 10, capítulo 12, 24 a 26, 13, 34 e 35, 14, 2 a 6, 15 a 21, 15, 5 a 17, 16, 12 a 14, 12 a 14 e 33, 17, 20 a 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 32 a 34, 15, 8 e 9, 17, 24 a 31. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 26, 5, 1 a 5, 6, 1 a 11, 13, 14 e 23. Capítulo 7, versículo 14, 8, 4, 9 a 11, 14 a 17, 26 a 30, 38 e 39. Capítulo 10, 4 a 10, 11, 14, 17, 20 e 21. Capítulo 11, 6 a 18, 12, 1 e 2, 14, 7 a 12, 15 e 16. Capítulo 15, versículo 13. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 9 e 17, 2, 1 a 16, 3, 11, 16 e 18, 4, 20 e 21, 6, 18 a 20, 10, 4 e 5, 11, 14 a 17, 13, 1 a 13, 15, 20 a 28, 44 a 49 e 58. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 19 a 22, 3, 15 a 18, 4, 4 a 6 e 16, capítulo 5, versículo 2, 4 a 16 e 18, capítulo 9, versículo 6, capítulo 13, versículo 4 e 5, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, 3, 20, 26 a 29, capítulo 4, 6 e 7, 5, versículo 6, 18, 22 a 25. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 1, 3 a 10, 17 a 33, 2, 6 e 7, 12 a 14, 17 a 22, 3, 4, 9, 12 a 13, 14 a 21. Capítulo 4, 6 e 7, 13 e 14. 5, 15 a 18, 25 a 33. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, 20 a 21. 2, versículo 5. 3, 9, 10, 11 e 21. 4, 1 e 7. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 11 a 20, 26 e 27, capítulo 2, 1 a 5, 6 e 7, 9 e 10 e o versículo 20, capítulo 3, 4, 9 a 11, 4, 23. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 e 10, capítulo 6, versículos 6 e 7, 15 e 16. Segunda carta de São Paulo a Timóteo,
capítulo 1, versículos 7 a 10, 2, versículo 1, 3, versículo 7. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 1 a 6, 9, 11 a 14, 10, 19 e 20, 12, 28 e 29. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 13, capítulo 5, versículo 13 a 16. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 1, 4, 13 a 16. Capítulo 2, 1 a 10 e 24. Capítulo 3, 4, 13 a 16. Capítulo 4, 6 e 8. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 24 e 25, 28 e 29. Capítulo 3, 14 a 16, 18, 23 e 24. Capítulo 4, 7 a 10. Capítulo 5, 11 e 12. A Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. Comunicar e alimentar a meditação transmitida pelo ensinamento de John Main, segundo a tradição cristã, com o espírito de serviço prestado à unidade de todos. A vida na dimensão do espírito constitui mistério enraizado na alegria do ser. A maravilhosa beleza da oração reside no fato de que essa abertura de nosso coração é tão natural quanto a abertura de uma flor. Para deixar uma flor abrir e desabrochar é apenas necessário deixá-la ser. De modo idêntico, se nós simplesmente somos, se procuramos ficar e permanecermos quietos e silenciosos, nosso coração não pode deixar de abrir-se. O espírito não pode deixar de impregnar todo o nosso ser. Na oração contemplativa, procuramos transformar-nos na pessoa que somos chamadas a ser, não pensando em Deus, porém ficando com Deus. O simples estar com Deus equivale ao impulso que leva a ser a pessoa que Deus nos chama a ser. John Main. John Main, 1926 a 1982, achava que a experiência da meditação cria a comunidade. Seu carisma consistia em reapresentar um caminho para chegar a essa experiência às pessoas comuns dentro da tradição contemplativa cristã. Nos ensinamentos dos monges do deserto sobre a oração pura, ele encontrou a prática do mantra, compreendendo que essa forma de oração poderia facilitar a busca para muitas pessoas do mundo moderno de uma vida espiritual mais profunda. Recomendava 2 períodos regulares diários de meditação, a fim de integrarem as práticas habituais da vida cristã. Caminho de compaixão. Vem tornando-se cada vez mais evidente nos últimos anos que a meditação, qual forma de tolerância e de compaixão, constrói uma ponte do espírito entre pessoas de crenças diferentes, entre ricos e pobres e ainda entre aqueles que se acham sofrendo conflitos e divisões. As grandes angústias e aflições da sociedade moderna requerem profunda resposta contemplativa. John Main acreditava que todos os seres humanos, sejam quais forem seus estilos de vida, são chamados a esta profundeza contemplativa. Grupo de meditação. É sinal deste ponto de vista o fato de que os grupos de meditação continuam a formar-se pelo mundo inteiro. Eles se reúnem semanalmente e dão a cada uma das pessoas que os compõem o apoio necessário para que cumpram seu compromisso diário com a peregrinação interior. Estes grupos, frequentemente, utilizam a coleção de palestras de John Main gravadas enquanto ele transmitia seus ensinamentos a grupos semelhantes. Cada grupo é autônomo, mas se acha ligado em comunhão de espírito à comunidade mais ampla. A comunidade. A Comunidade Mundial para a Meditação Cristã foi criada e formada em 1991. Sua meta consiste em transmitir e alimentar o ensino da meditação, principalmente por meio de grupos de meditação, que agora se reúnem em residências, paróquias, colégios, prisões e comunidades em cerca de 35 países. Diversos centros de meditação cristã participam desta comunidade, cada um a seu modo próprio e único. A coerência da comunidade encontra-se nos ensinamentos de John Main, e somente isso é capaz de criar uma base para a variedade de expressões e, assim, novas formas de comunidade são estimuladas a se formar. O vínculo com a tradição monástica, principalmente, é imensamente valorizado. As principais responsabilidades da comunidade que se serve de uma equipe de orientação são as seguintes.
o seminário John Main anual, realizado alternativamente na Europa e na América do Norte, o noticiário de meditação cristã publicado trimestralmente, a Companhia de Divulgação dos Meios de Comunicação sobre a Meditação Cristã, o Centro Internacional em Londres. Informação. Se a leitura deste livrinho o inspirar a meditar, você provavelmente irá descobrir o valor que se encontra em partilhar com outros a viagem segundo esta tradição. A maneira mais óbvia de conseguir isso é entrar em contato com um dos grupos de meditação que se reúnem regularmente. Se você quiser receber mais informações sobre grupos de meditação, retiros, publicações e vídeos sobre meditação cristã, por favor, procure contatar Comunidade Mundial para Meditação Cristã, www.wccm.com.br. Bibliografia complementar sobre meditação cristã. Os interessados na prática da meditação cristã encontrarão ótimos subsídios nos livros seguintes publicados por Paulus. A Meditação Cristã, de John Main. A Nuvem do Não Saber, do autor inglês anônimo do século XIV. O Momento de Cristo, a Trilha da Meditação, John Main. A Palavra que Leva ao Silêncio, de John Main. Orai sem cessar, reflexões sobre a oração, de Sérgio Raupi. A Invocação do Nome de Jesus, de um monge da Igreja Oriental. O livro clássico da Igreja Oriental, Pequena Filocalia. Filocalia. Meditação Cristã, uma oração integradora, de Domingos Cunha. Terminamos aqui a leitura do livro Prática Diária da Meditação Cristã, do autor Lawrence Freeman.